Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui na Sociedade Chesterton Brasil, nosso canal aqui no YouTube. E eu gostaria de conversar com vocês de um tema análogo, tá? E eu penso especialmente quando nós falamos de todas as aproximações de Chesterton com a questão da literatura, ou talvez até mesmo dos contos de fadas, como a gente tem no capítulo de ortodoxia, né? E assim por diante, tá? Mas algo que para mim é muito próximo, né? Menos agora, já entrego para vocês, falaremos por aproximação de Chesterton, mas não propriamente um texto de Chesterton, mas eu acho que existem algumas leituras que complementam a nossa leitura de Chesterton, tá? E uma das coisas que Chesterton não se priva de fazer é usar do artifício, do que nós poderíamos chamar de artifício da beleza, certo? Que é a sua, tanto a sua poética, tá? Chesterton é um poeta no sentido também da poesia lírica, a gente poderia chamar. É famoso o seu texto, A Balada do Cavalo Branco, né? E assim por diante. E existem outros textos, né, que estão dentro da poética. Se vocês pegarem, por exemplo, a Taberna Ambulante, tem textos ali que são, né, canções, na verdade, né, e coisas do tipo. Você encontra a questão poética em mais de um lugar, da poesia daquilo que nós pensamos poesia no sentido mais comum da palavra, certo? Então nós temos essa realidade em Chesterton. Mas nós podemos pensar na arte poética no sentido mais amplo, que é a da arte literária mesmo, da qual Chesterton nunca se privou, né, de se utilizar para poder então falar daquilo que acha importante, dos grandes temas que ele considera fundamentais, certo? O mesmo para exercitar aquilo que quem tem capacidade naturalmente se diverte exercitando, que é a capacidade de criar histórias, de inventar roteiros, de pensar coisas interessantes, tá? Então, quem sabe uma história assim, assado, poderia levar a tal e tal desfecho e assim por diante. Se a gente vai olhar, por exemplo, no começo, né, no primeiro capítulo de Ortodoxia, ele pensa uma história que, aproximada em várias características, né, ele concretizou em Man Alive, né? Então, né, a ideia do homem que faz vários processos de saída e retorno para poder, né, reavivar em si, né, a consciência e também nos outros daquilo que é realmente importante, daquilo que é fundamental. Tá? Então Chesterton não se priva disso. E talvez alguém poderia pensar que isso é uma espécie de, sei lá, capricho, uma possibilidade, assim por diante, né? A beleza, né, o estético, aquilo que é poético, né, todos esses âmbitos que mexem conosco com uma experiência que reúne, né, sem ser nem uma coisa nem outra, mas que reúne de uma maneira nova, com um atributo novo, algo, né, que é da verdade e que é da bondade, mas que tem algo de diferente, né, dessas duas coisas e se manifesta para nós como beleza. Nós quase naturalmente dizemos, isso é uma coisa bela, que bonito, que situação, mesmo a coisas que muitas vezes não são intuitivamente coisas que são adjetiváveis como belas, né, mas situações, atitudes, que atitude bonita, né? Nós não estamos vendo propriamente uma coisa que tem harmonia de formas ou algo do tipo. Mas nós vemos ali que aquela atitude é harmônica. Aquilo que é especialmente harmônico, especialmente adequado, atende a uma virtude propriamente. Ou seja, que vida bonita teve Madre Teresa de Calcutá. Aí o Rodrigo vai atrás de Santa Teresa de Calcutá, vai ver, né, uma senhora muito idosa, com todas as características, né, de uma senhora muito idosa, marcada por uma vida, né, de várias privações, né, e o corpo, né, e os sinais no corpo se ressentem disso, a gente sabe disso, né, tratando de gente que também está em circunstâncias deploráveis, né, e muitas vezes em locais também difíceis. Então, assim, cara, onde é que está a beleza disso? Mas quando eu atribuo a beleza, eu falo da questão de como uma pessoa consegue ter tamanha liberdade junto à bondade para decidir estar próximo dos mais pobres entre os pobres, como ela mesma dizia. E é como se eu tocasse uma nova perfeição, né, da natureza humana e das possibilidades da liberdade humana. Né? E isso eu vou dizer, que vida bonita. Né? E nisso eu estou querendo falar, na verdade, de harmonia, estou querendo falar das melhores virtudes e assim por diante. E aí existe um texto que desde bastante tempo já ilumina aquilo que eu tenho pensado sobre a questão da beleza, especialmente quando eu penso
na questão da literatura. Outro dia uma amiga me dizia que foi, né, golpeada, poderíamos dizer assim, pela beleza que ela encontrou no retrato de Dorian Gray, né, que é o livro, famoso livro de Oscar Wilde, né, alguns consideram sua obra-prima, tá? E no retrato de Dorian Gray existe o famoso, se eu não me engano, prefácio, né, do Oscar Wilde, onde ele fala sobre a questão da amoralidade da literatura, né, em vista da questão de existir literatura bem feita ou mal feita. Isso é a questão. O cara escreveu bem ou escreveu mal, ou então poderíamos até colocar nos termos da nossa conversa, escreveu belamente ou escreveu de uma maneira, né, menos bela, tudo mais. E é evidente, por uma visão, né, cristã de um mundo, a questão de que uma coisa, né, se ela impacta no ser humano e naquilo que o ser humano deseja fazer sobre questões fundamentais, como, por exemplo, a questão, né, do trato do próximo, da própria vida moral no campo da sexualidade, dos afetos e assim por diante, bom, não dá para dizer que essa obra é uma obra meramente bem escrita ou mal escrita. Ela tem sim um valor moral. Se ela encaminha a pessoa para um tipo de vida que é harmônica, né, e bela por isso, né, ela então é uma obra, né, louvável. Se ela, né, nem uma coisa nem outra, mas é meio, né, indiferente a nossa leitura disso para esses termos, ela não leva especialmente a nada, ela é simplesmente um livro, né, que está ali contando uma história, complicado, geralmente um bom livro nunca é assim, né, mas, bom, ela é inócua, ela é, né, algo amoral, bom, talvez nesse sentido. E a gente pode ter um livro que realmente acaba apresentando como belo, louvável, algo, né, envolvido daquilo que alguns chamam de glamour, né, atitudes que são malvadas, perversas, né, distorcidas e assim por diante. E nós apresenta sobre essa chave. Alguns livros falam, sim, inclusive a própria Sagrada Escritura, de coisas terríveis, mas essas coisas terríveis são colocadas em chave de condenação. Aparece, né, ou pela própria maneira como a coisa é apresentada, ou pelas consequências que ela tem. Claramente aquilo ali não é uma coisa boa, tá? Na maior parte da Sagrada Escritura, tá? Então esse tipo de coisa. E se deteve, né, e isso é o ponto mais interessante da nossa, talvez surpreenda alguns de vocês, que se deteve sobre esse tema, né, um dos departamentos do Vaticano, da Santa Sé. O Vaticano, na verdade, é o estado onde está, né, localizada essa entidade jurídica, que é a Santa Sé, certo? Que é essencialmente, né, todo esse organismo que auxilia o Papa no governo da Igreja Universal, né, da Igreja do mundo inteiro, tá? E é isso. Então, essa Assembleia Plenária dos Bispos, né, do Pontifício, acredito que é isso, Conselho da Cultura, exatamente, Assembleia Plenária do Pontifício Conselho da Cultura, para refletir sobre a questão, né, da beleza, via pulchritudinis, o caminho da beleza, certo? Dentro dessa busca, né, isso nós já estávamos conversando em outros vídeos, a busca da verdade, a busca do elemento filosófico, a filosofia como busca da verdade. E essa via pulchritudinis é colocada aqui, né, dentro de um título que é sobre na abordagem no tempo contemporâneo, como essa via da beleza poderia ser, né, uma solução para os problemas contemporâneos, né, ou para aquilo que alguns chamariam até mesmo de a nova, o que chamariam não, mas para a nova evangelização, que é um tema, né, paulatinamente trazido, eu acho, acredito, desde o pontificado de São Paulo VI, né, e que é um grande carro-chefe dentro de João Paulo II, né, ele dava uma importância muito grande para esse Pontifício Conselho da Cultura, justamente por isso, certo? E assim vai expressar o documento que eu acho fantástico que ele traz aqui, né? A via pulchritudinis, vou chamar assim, a via da beleza, é um caminho pastoral que não se pode reduzir a um approach, né, uma abordagem filosófica. Mas o olhar do metafísico nos ajuda a compreender porque a beleza é um caminho régio, ou seja, um caminho bastante especial, bastante privilegiado para conduzir a Deus. Ao sugerir-nos que ela suscita em nós o desejo de gozarmos da paz, da contemplação, não apenas porque só Ele pode satisfazer nossas inteligências e nossos corações, mas também porque ele contém em si mesmo a perfeição do ser, fonte harmoniosa e inexaurível de clareza e de luz.
Em conclusão, é importante compreender a passagem do fenômeno ao fundamento. Aqui, novamente, é o apelo do Papa Filósofo. Eu achei muito interessante que ele trata São João Paulo II como o Papa Filósofo. Em toda parte onde o homem descobre a presença de um apelo ao absoluto e ao transcendente, lá se abre uma fresta para a dimensão metafísica do real. Na verdade, na beleza, nos valores morais, na pessoa do outro, no ser, em Deus. Um grande desafio que nos espera no final deste milênio é saber realizar a passagem tão necessária como urgente do fenômeno ao fundamento. Não é possível deter-se simplesmente na experiência, mesmo quando esta exprime e manifesta a interioridade do homem e a sua espiritualidade. É necessário que a reflexão especulativa alcance a substância espiritual e o fundamento que a sustenta. Então o que nós temos aqui é um apelo, né, especialmente o Papa, eu achei muito importante, as pessoas colocam isso, né, especialmente quando vão fazer distinção, né? As pessoas gostam de trazer muito esse binômio, João Paulo II, Bento XVI, né, ou João Paulo II, Joseph Ratzinger. Então, mas pensando nos dois como papas, né, as pessoas dizem, não, a grande ênfase desse Papa João Paulo II, né, é na questão da filosofia e de fato, né, o trabalho filosófico de São João Paulo II fundamentado na questão, né, do personalismo com figuras de relevo implicadas no seu pensamento como Max Scheler, por exemplo, certo? Mas ele como um homem que, inclusive, preocupado, interessante, né? Algumas pessoas pensavam mais o Papa João Paulo II como um homem da pastoral e da mídia, ele também era, né? Mas ele escreveu um dos documentos mais densos acerca, né, do aspecto da razão, né, e da fé, Fides et Ratio. Tem uma implicação para a questão da filosofia do conhecimento que é muito importante, né, para aqueles que partem a conhecer a verdade na ciência ou na filosofia, tendo como visão de mundo aquilo que o cristianismo prega, né, o catolicismo prega. Tá? Então é um documento incontornável para qualquer homem católico e que seja de ciência ou de filosofia. Tá? E aí, a partir disso, então, Bento XVI, que como é um grande teólogo, trouxe sobre o aspecto teológico elementos muito próprios e diretamente relacionados à revelação, tendo 3 eixos, né? Um documento sobre o amor, o fundamento de tudo. Aliás, muitas pessoas que tinham esse discurso, né, do homem fechado, do homem pouco emocional, né, se surpreenderam quando a sua primeira encíclica foi sobre o amor, né, Deus Caritas Est. Depois, Pessal vai falar da esperança. E por fim, né, o documento sobre a fé, assinado pelo Papa Francisco, mas que o Papa Francisco falou que ele, concluindo e colocando também sua contribuição, recebeu já preparado em algum grau por Bento XVI. Né? Então, quase dá para pensar nisso como uma tríade, né? Uma trilogia, como alguns gostam de dizer, né? Nas formas hoje em dia de popularizar romances ou filmes. Né? Então, amor, esperança, né? e fé, caridade, esperança e fé, certo? Agora, João Paulo II coloca e estabelece essas coisas, e é interessante que no seu trabalho, né, não vai deixar de aparecer, né, ou pelo menos ser empregado aqui no documento sobre a beleza, a questão de passar do fenômeno ao fundamento. Tá? O que a gente pode dizer com toda clareza que foi sempre uma preocupação de Chesterton. E Chesterton, inclusive, se utilizava muito desse processo do paradoxo justamente para balançar certas convicções estabelecidas, tá? Muitas vezes ditos lugares comuns, e não de bom senso ou common sense, mas lugares comuns. Coisas que as pessoas repetiam, como nós comentamos já no vídeo recente, acerca, né, de, o cara que acredita em si mesmo, esse vai longe. Bom, qual é o fundamento? Vamos perguntar qual é o fundamento dessa expressão. Qual é o fundamento das coisas que nós afirmamos tão paulatinamente? E o detalhe é, muitas coisas que são afirmadas não são simplesmente afirmadas, certo? Para serem conversas de bar, podemos dizer assim. Mas muitas vezes são realmente linhas mestras da nossa vida, que não foram escrutinadas como deveriam, que não foram investigadas, que não foram aprofundadas como deveriam. Mas a gente não para pensar quais são as consequências últimas de certos postulados, de certas afirmações, ou mesmo valores que nós temos. Tá? Então a gente não pensa assim, o que aconteceria, né, se o tempo inteiro eu agisse conforme essa situação? Por exemplo, alguns brasileiros têm a noção assim, olha, resolver o problema do Brasil é para os outros. Quem são esses outros? Né? Apenas os políticos? Os políticos não fazem as coisas sozinhos, né? Ou pelo menos o mundo ideal é que não fizessem.
certo? Eles representam a vontade de uma comunidade, essa comunidade devia estar implicada nas coisas, tá? Isso para dar um exemplo muito simples. Porém, aquilo que aqui aparece no documento, né, e na citação de São João Paulo II, quando ele fala disso do fenômeno ao fundamento, certo? É ainda mais profundo. Nós precisamos perceber, né, que e gente, isso aqui não é nada que eu precise ir para a mística, né, dos grandes mestres espirituais, né, ou dos grandes teólogos de espiritualidade, ou mesmo aos metafísicos. Ouvindo outro dia desses, né, uma pessoa que falava da questão das marcas, tá, do que representa uma marca, ela comentava algo que eu achei muito interessante. É evidente que existe a possibilidade de eu paulatinamente, né, constantemente, bater através da mídia e criar, né, um objeto de desejo, certo? Que não é nem bonito nem nada, é simplesmente algo que é constantemente, né, apresentado. Mas as pessoas percebem a diferença quando elas lidam com algumas coisas que são, vamos chamar assim, beleza sem legenda, tá? Ou seja, você não precisa que ninguém te explique que aquilo é bonito, ou que aquilo é harmônico, ou que você percebe que tem alguma coisa diferente, né? Certas personalidades aqui, que eu não vou me deter também em ficar citando, porque talvez é só para gerar polêmica, mas você deve ter uma ou outra personalidade que você conhece, né, talvez da aristocracia ou coisa que eu valha, que você olha assim, aquela pessoa, ela se veste, ela se porta, ela fala de uma maneira que eu não precisa me explicar, me causa uma sensação de harmonia, segurança, né, clareza e assim por diante. E o que essa pessoa me comunica, ela é uma coisa boa, me faz bem olhar para ela, me faz bem, e não é o faz bem olhar do desejo lascivo, coisa do tipo. Me acalma, me tranquiliza, me passa uma coisa boa, é o que muitas pessoas vão comentar. Passar uma coisa boa, né, parece que está comunicando alguma coisa mais profunda em nós do que meramente a questão daquilo que a gente racionaliza, ou da legenda que está embaixo. Isso acontece muito com a música, por exemplo, né? Algumas músicas, de fato, naturalmente causam alguma coisa no ser humano, sem que nós precisemos racionalizar aquilo ali. Nos envolvem em sentimentos e coisas do tipo. E esse convite, né, da via da beleza, é especialmente o convite a se perguntar por que em mim tal coisa reverbera da forma que reverbera. E reverbera somente em mim, né? Se tem uma grande comunidade de pessoas que sentem mais ou menos a mesma coisa em relação a certos elementos, né, que me são comunicados por símbolos, falas e assim por diante, será que não existe algo mais profundo em mim que comunica com essas outras pessoas? E aí a gente começa a falar de natureza humana, e aí a gente começa a falar também em origem dessa natureza, e aí ao fim e ao cabo eu acabo indicando para vocês um livro fantástico de Chesterton, que é O Homem Eterno, certo? E aqui a gente traz novamente o convite para que vocês conheçam, né, esse corpo que nós apresentamos como uma trilogia de clássicos de Chesterton, Hereges, Ortodoxia e O Homem Eterno, aonde ele fala justamente disso, né? O homem como muito mais do que um mero animal e Cristo muito mais como um mero homem, e no fundamento, né, dessa reflexão aqui, Pontifício Conselho para a Cultura, está a ideia, né, de que Cristo é a manifestação da beleza de Deus, o esplendor eterno da Trindade, que se encarnou e se comunicou a todos os homens, né? E de fato, se a gente parar para pensar, toda a arte e beleza que o cristianismo inspirou, existe aí um bom motivo para você investigar esse caminho também de elevação espiritual e intelectual. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!